homens ocultando a própria enfermidade porque eles pregavam que eles eram tão santos que eles não ficavam doentes. E dizendo para as pessoas, você tem uma doença porque então você está dando motivo, você está pecando e o diabo está encontrando lugar para te colocar doença. É muito comum isso no neopentecostalismo, né? No neopentecostalismo, se você não é perfeito, rico, bem sucedido em tudo, então você está dando lugar para o diabo. Então, geralmente nas igrejas neopentecostais a humanidade ela é desvalorizada, enquanto que uma humanidade idealizada, inatingível, que é simulada pela liderança, ela é estimulada. Isso causa muita frustração, muita decepção. Isso aconteceu comigo. Então, quando eu fiz 33 anos, eu falei, não, vou largar isso aqui. Eu era pastor, me desvinculei da igreja que eu fazia parte, fiquei 2 anos e meio afastado e fui trabalhar com logística, comércio exterior lá em Santos. Tive que reaprender. Eu tive que aprender eu tive que aprender a ter um emprego depois de ter sido pastor durante praticamente a minha vida inteira, né? Então isso acontece de monte no Brasil. Você pega o jovem, o adolescente, você traz ele para morar numa igreja. No meu caso eu não morei na igreja, mas isso acontece em algumas denominações. E aí o cara vai, ele é conduzido naquela toada. Quando ele tem 34, 35 anos, ele descobre que, opa, mas o caso, por exemplo, quando eu comecei a ensinar sobre isso na internet, uma das coisas que mais me surpreenderam é que começaram a chegar para mim pastores da Universal, da Mundial, pastores da Renascer, me dizendo assim, poxa, eu tô ouvindo o teu conteúdo, a minha história é igual à tua. Eu também fui trazido para isso muito novo, e até eu disse para eles na época, eu disse assim, olha, eu até me surpreendo, porque eu, da minha posição, quando eu olhava de repente para vocês, eu achava que vocês não tinham amor pelo evangelho, não tinham amor pela mensagem de Jesus. Vocês só estavam numa máquina religiosa, falando sobre prosperidade, falando sobre milagre, tirando até a última moeda da carteira da viúva. E eu descobri que muitos desses pastores, dessas lideranças, começaram como jovens honestos, sinceros, que foram sendo conduzidos por uma trilha dessa máquina religiosa que oprime, que mói, que mastiga as pessoas. E aí quando o Márcio me chamou, ele falou, ele falou assim para mim, eu fui missionário 12 anos, vendi balinha no semáforo, comi carniça. Ele falou, só que Deus me abençoou que eu larguei a escola de missões, assumi o escritório da minha família de direito, de advocacia, e me tornei empresário no ramo do direito, e eu quero te ajudar. Você deve estar no mínimo precisando de assistência jurídica. Eu falei para ele, não, já me meti em algumas confusões, né? Fui muito ajudado por alguns amigos advogados, a doutora Jane, o doutor Nilo me ajudaram. Aí ele falou, agora você tem todo o meu escritório para te dar suporte, você pode pregar a tua mensagem à vontade. E aí a gente foi se conectando, mas a história do Márcio, da venda das balinhas e de comer carniça, infelizmente é uma realidade muito comum hoje. Vilela, em muitas igrejas evangélicas hoje, neopentecostais, os rapazes são recrutados para fazer trabalho braçal e as moças para ser babá, faxineira na casa de apóstolo, de pastor, de bispo. E eles vão agindo assim porque estão sendo treinados para um ministério que nunca vem, para um envio missionário que nunca vem. No Brasil e fora do Brasil também. No Brasil e fora do Brasil. No documentário sobre a Hillsong, ficou exposto que lá fora, em alguns países, eles evangelizavam os estrangeiros, traziam os estrangeiros para dentro, para a cultura do voluntariado. Inclusive a igreja que criou essa cultura do voluntariado lá nos Estados Unidos, a igreja de Saddlesback, a mesma coisa, o líder foi também envolvido em escândalo de abuso religioso.